Se tem uma coisa que todo brasileiro gosta, é de se ver representado em alguma série, filme, quadrinhos, que seja. A gente gosta de ver e falar: olha, é o Brasil, sou eu lá. É que nem aquela cena no Velozes e Furiosos 5, onde o The Rock chega pro Toretto e fala: você está preso. E o Toretto responde pra ele: o seu erro é achar que você tá na América. Aqui é o Brasil e todo mundo tem uma 9mm. Todo mundo tem uma 9mm naquele negócio. É uma cena terrível, é um estereótipo horrível que eles fizeram no Brasil, mas todo mundo lembra dessa cena. É aquela que você fala: olha, eu tô lá. E eu tô aqui pra falar pra vocês da melhor representação do Brasil de todos os tempos. Mais especificamente, de um anime. Mas pra isso, eu preciso estar vestido diferente. Então já volto. E se você ainda não adivinhou pelo como eu tô vestido, o anime é Haikyuu. É aquele anime de vôlei, a gente segue o menino baixinho de cabelo laranja, o Hinata Shoyo, em que ele quer ser o melhor jogador de vôlei, mas ele é baixinho, então como ele vai fazer isso? Exatamente, esse anime. Ele passa pela Crunchyroll aqui no Brasil, e ele tá na 4ª temporada, então não chegou nessa parte que eu vou contar agora, mas não é spoiler, não se preocupa, mínimos, o máximo, então não se preocupe se você estiver acompanhando ou quer acompanhar Haikyuu. O que eu vou falar agora é só ponto positivo de como eles representaram o nosso país. Por vários motivos, o Hinata percebe que ele não consegue chegar às pessoas mais altas só com a habilidade dele, ele tem que treinar mais. Como ele vai treinar mais, ele pensa: putz, vôlei de praia. Eu não sei de onde ele tirou essa. Mas enfim, no vôlei de praia você só tem 2 pessoas, então ele precisa fazer mais coisas. Ele vai começar a treinar e ele decide onde tem praia. E um conhecido dele fala: o Brasil. E é aí que eu quero começar a contar o porquê a representação deles é a melhor de todas. Quando o Hinata se muda do Japão pro Brasil, ele não fala a língua, o que eu acho isso muito legal. Em várias mídias, quando a pessoa muda de país, ela fala a mesma língua muito fácil. E aqui não é. Ele tem dificuldade de se comunicar, ele tem dificuldade com o jeito das pessoas. Ele arranja um emprego de entregador, é muito legal. E tem cenas muito fofas, ele aprendendo português e morando com o Pedro, que é o colega de quarto dele. Então ele chega e fala: Pedro, vai atrasar, mas o mangá faz direitinho como seria alguém aprender português sendo nativo do Japão, onde eles usam as sílabas deles para trabalhar muito bem essa coisa. E os outros personagens falando com ele também é assim. Então o Hinata, ele escreve num panfletinho dele que ele quer jogar jogo de vôlei de praia em português, porque ele treinou aquilo e ele passa para as pessoas. Ele começa a aprender português assistindo Dragon Ball em português. Ele faz amizade com o pessoal lendo One Piece. Então é uma coisa muito legal para pessoas que tiveram a experiência de intercâmbio em outros países. Ele se sente sozinho, ele não sabe como se comunicar com as pessoas. É uma coisa muito legal, não só para a representação do Brasil como tudo, mas vamos focar no Brasil, que é o que eu quero falar aqui agora. Ele conhece inúmeras pessoas, ele conhece treinadores, jogadores, ele começa a conhecer o cenário de vôlei de praia aqui no Brasil. E é muito legal ver essa evolução dele, ele começa a falar português melhor, as pessoas começam a ver que tem um baixinho jogando vôlei, como assim esse baixinho vai ganhar de alguém? E ele começa a mostrar pra elas que ele é rápido, ele começa a treinar, e ele começa a ficar bom em tudo, e as pessoas começam a chamar ele de ninja. E eu acho que aí é um outro bom exemplo de como eles mostram o brasileiro. O Hinata é super rápido, ele é chamado de ninja, ele vem do Japão, o pessoal chama ele de ninja. Tem aqueles caras que são os caras mais valentões, que começam e falam assim: e aí, Jackie Chan, quer jogar com a gente? E tem esse jeito do brasileiro que não é legal, obviamente, preconceito é ruim, mas ele mostra realmente como o brasileiro, ele vai lá e fala com a pessoa. E ele começa a dar apelido nada a ver pra pessoa também. E é engraçado porque o personagem que tá com o show, ele fala assim: Jackie Chan não, Jackie Chan chinês, é o Watanabe Ken. Mas enfim, ele faz o seu nome, as pessoas começam a jogar dele, os velhinhos, os mais novos começam a gostar dele, e ele começa a falar coisas em japonês, expressões em japonês. Pessoas que estão em volta dele começam a pegar isso e começam a falar sem entender muita coisa. Então ele fala na skill quando ele dá o saque, e as pessoas começam a cumprimentar ele com na skill, porque eles acham que é um jeito que o japonês cumprimenta. Então eu acho que é um jeito nosso brasileiro também, em que a gente ouve e repete, transforma uma palavra nossa, é muito legal isso. E, de novo, eu acho que é uma parte muito boa do anime, que espero que chegue no anime, mas do mangá perfeita, em que ele vai pro Brasil, mostra tudo isso, ele mostra saudade, ele mostra que ele tá aprendendo português, tanto que ele volta pro Japão e ele encontra um jogador brasileiro. E esse jogador brasileiro, que é o Nicolas Romero, ele seria um representante muito bom do Brasil. E ele fala assim: pera, aquele ali é o Shoyo. E é muito engraçado quando você vê um time com pessoas diferentes falando, porque todas elas falam na língua delas e eles entendem um pouco. O brasileiro fala pros parceiros dele em inglês e português, mais ou menos. Pera, aquele ali é o ninja? E os parceiros deles não entendem, eles não entendem nada, porque eles não falam a mesma língua. E eu acho isso sensacional. Eles não falam a mesma língua,
Eles falam ou um inglês quebrado, ou um português mais ou menos, ou um japonês nada a ver. Então eles se comunicam, mas todos eles se comunicam porque eles têm a linguagem do vôlei. Eu só tenho elogios a dar pra Haikyuu, é um dos melhores animes que eu já assisti. Não só animes de esporte, que é um ótimo anime de esporte, talvez o melhor, mas um dos melhores animes, ponto final. Ele tem personagens cativantes, ele tem uma história muito boa, ele tem momentos de tensão, você vai se arrepiar, a música é ótima. E claro, se chegarmos na parte do mangá, vai ser perfeito. Hinata no Brasil é uma das melhores sensações de todas, porque ele pega o jeito brasileiro também. Ele fala, nossa, eu era muito tímido quando eu cheguei, mas depois eu fiquei muito melhor. E é muito legal isso de ver também, essa evolução do personagem que a gente conhece desde o começo, se você assistir. Então, se você quiser assistir, tá na Crunchyroll, mas não é a primeira vez que o Brasil aparece em mídias de mangá, de anime. Não é a primeira vez, a gente já teve alguns brasileiros que apareceram, e eu queria listar eles aqui, porque... para dar alguns exemplos. Então, vamos nessa. O primeiro brasileiro que eu vou listar aqui é o Aldebaran de Touro. Sim, o Aldebaran, o cara da primeira casa que o Seiya vai lá e arranca o chifre dele. Já pararam pra perceber que o único cavaleiro brasileiro que eles têm no anime é gado? Segundo, não tem como falar de personagens brasileiros de anime se a gente não citar alguns animes de esporte, além de Haikyuu, obviamente, mais especificamente futebol. A gente é muito famoso pelo futebol, obviamente, Seleção do Penta, uhul! Mas a ideia é, a gente é muito famoso por isso, então teve animes como Super Campeões, ou Capitão Tsubasa, onde a gente tinha o Roberto Hongo, que treinou o Tsubasa, o mentor do Tsubasa. Ele era um jogador lendário do Brasil que teve que se aposentar por causa de uma lesão, mas ele tava lá. O próprio Tsubasa vem, joga pelo São Paulo contra o Flamengo no Brasileirão, ou joga pelo Brancos FC, mas enfim, essa é outra história. Outro anime de futebol, que eu também tenho que falar, é o Super 11, ou Inazuma Eleven, em que eles têm sim uma representação do Brasil. Eu não tenho muito o que falar, eu tenho que te mostrar essa representação do Brasil. Ore Samba! Ore Brasil! Ore Samba! E essa representação é muito estranha, porque ele já tinha um time brasileiro antes, chamado O Reino, The Kingdom, em que não era tão estereotipada assim. A gente não dançava olé samba toda hora, e eu acho isso muito estranho que eles fizeram isso no Inazuma Go. Eles regrediram na representação do brasileiro. Tudo bem que o cara do primeiro, ele tinha o samba drive, tudo era mais ou menos, né, baseado em samba, mas a gente não dançava enquanto joga futebol. Uma curiosidade muito interessante também, os jogadores de futebol, pelo menos o capitão, ou pelo menos um deles, quando ele é brasileiro, ele vai parecer o Ronaldinho Gaúcho. Por algum motivo. A gente tem isso no Inazuma Eleven e a gente também tem isso num mangá que está sendo lançado lá no Japão chamado Blue Lock, que é um futebol com Battle Royale. É muito interessante, eu posso conversar sobre isso em outro vídeo, se vocês quiserem também. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser assistir Haikyuu, que eu falei tanto lá no começo, e acompanhar o Hinata na evolução dele, ele tá passando na Crunchyroll. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta. Me fala qual é a representação melhor do Brasil no anime ou em outra mídia. Me diga o que você acha, como eu estou errado, como eu estou certo. Você gosta de Haikyuu? Você odeia Haikyuu? Anime de esporte não merece a luz do dia. Mas é isso, eu sou o Greg, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.